Agora tá gravando, tá? Então, boa noite. Vamos começar aqui a terceira aula. Vou colocar aqui. Então tá, gente, hoje é a terceira aula, tá, do nosso curso. O que a gente vai ver hoje, tá? Então, a gente vai ver algumas questões que são indispensáveis para fazer a concepção de um problema, tá? É uma pincelada geral do que vai ser dito. A organização ali de um modelo de elementos finitos, tá? A questão de pré-processamento, processamento e pós-processamento, tá? Eu vou ter que acabar dando uma saidinha assim para aceitar que eu vi um barulho aqui, pessoal entrando, tá? Aí, então, vamos retomar. Também a gente vai ver hoje ali a questão do modelo sólido. Felipe, acho que teu microfone está ligado, não? Ah, me desculpe. Acho que agora vai, senão fica interferência. Então, a gente vai falar sobre o modelo sólido, tá? Que é o mesmo modelo geométrico, e o modelo de elementos finitos. A gente vai explicar isso mais a fundo para vocês. A maioria das coisas que eu vou falar hoje, a gente deu uma pincelada ontem na aula, mas pode ser que tenha ficado uma coisa meio solta, tá? Então, hoje a gente vai vir arrematando aí as pontinhas. Vamos falar também sobre a estrutura básica de um script, tudo que tem que conter nele, enfim, né? Alguns elementos que são bastante utilizados, tá? E no final a gente vai ter o exemplo, tá? Da viga engastada. Ontem a gente fez utilizando o elemento BIM 189 e hoje a gente vai fazer utilizando o elemento Shell 281, ok? Bem, a questão da concepção do problema, tá? Então, quando se trata da resolução de um problema nuances, assim, o primeiro passo que é indispensável, tá? É que a gente entenda o que a gente está fazendo, que a gente conceba aquele problema que a gente quer modelar, tá? Antes de começar, antes de entrar no computador, antes de clicar qualquer coisa, a gente pega um papelzinho e faz ali realmente na mão, tá? Isso é indispensável para evitar atalhar erros, enfim. Na hora de fazer essa concepção, surgem diversos questionamentos, tá? A gente tem que se questionar isso, a gente precisa se perguntar isso para elaborar um bom, enfim, um bom passo a passo do que seguir, tá? Então, do que aquele problema se trata, tá? O que é aquele problema? Qual a teoria, as equações que estão por trás, né, daquele tipo de problema? Se aquele problema é um problema estático, se é um problema dinâmico, tá? Que tipo de modelo numérico geralmente a gente encontra na literatura para estudar aquele problema? Então, isso é uma coisa muito importante. Se, né, esse problema que a gente vai analisar, ele admite a hipótese das pequenas perturbações, se há não linearidade, quais não linearidades que estão envolvidas, tá? Também se o nosso problema ele admite alguns casos particulares, tá? Estado plano de tensão, deformação, axissimetria, enfim. O meu problema, ele é um problema simétrico, tá? Eu posso usar a simetria. A gente vai ver mais adiante que a simetria, utilizar esse recurso da simetria é excelente, que a gente consegue poupar muita, né, memória computacional ali, então é bem interessante mesmo. Acho que amanhã ou na quinta, acho que amanhã, na quarta aula, a gente vai ver um exemplo utilizando simetria, o Quevedo vai fazer com vocês, tá? Então, quais os melhores elementos para representar a estrutura? Tá? Isso é extremamente importante. E quais as condições de contorno que eu vou aplicar, tá? Quais devem ser aplicadas, então, tudo isso tem que cuidar. Como é que funciona o carregamento? Se eu vou utilizar um carregamento concentrado, distribuído, volumétrico? Como que eu devo fazer a aplicação da carga, tá? Então, assim, é uma carga que surge num tempo ali, pontual, é uma carga que surge num tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, enfim, tá? Quais são os parâmetros do meu problema? Se meu problema tem parâmetros ali de entrada, esses parâmetros eles têm um valor fixo, ou eu posso ir variando ele, né? Tipo, fazer um estudo paramétrico, por exemplo. E os parâmetros desse problema, eles são estatísticos, são determinísticos, como funciona isso, tá? Então, essa quantidade de coisas, assim, de perguntas, a gente tem que se fazer, tá? Então, isso tudo para dizer que existem inúmeras maneiras de programar um problema, tá? Então, um exemplo disso é a viga engastada, tá? Que ontem a gente fez em BIM 189, utilizando o elemento BIM 189, e hoje a gente vai fazer utilizando um outro elemento, Shell 281. Eu vou parar aqui para
aceitar o pessoal. Tá. Vou voltar aqui, então, na apresentação. Tá. Bem, como existem, então, inúmeras maneiras de programar um problema, tá? Qualquer mudança ali, enfim, a mudança de elemento, por exemplo, gera toda uma mudança na concepção ali do problema, tá? Então, a gente vai ver que, por exemplo, a alteração do elemento vai gerar alteração em diversos comandos que a gente vai aplicar, enfim, vão ser diferentes do que foi feito, tá? Então, um exemplo ali de alteração seria a carga e restrição. Então, conforme eu vou passando para vocês depois, vocês vão ver que a maneira que eu apliquei a carga no bin e a maneira que eu apliquei a carga no shell são diferentes, por mais que eles queiram representar o mesmo valor de carga, né? E a restrição também. Então, a maneira que eu apliquei a restrição no bin, que eu vou aplicar no shell, são maneiras distintas, por mais que estejam ali retidos, né, contidos os mesmos graus de liberdade. Então, assim, é muito interessante também que a gente se atente, né, se detém ali as hipóteses que envolvem as teorias que o elemento que a gente está usando aplica, tá? Então, é interessante a gente dar sempre aquela olhadinha no help, enfim, por exemplo, agora, tá, a gente vai usar o shell logo mais para modelar o elemento, tá, o problema, e esse shell, ele, enfim, ele suporta a placa fina, placa espessa, qual é a teoria dele, tá? Então, isso é interessante a gente se questionar. Então, falando um pouco sobre a estrutura de um problema, tá? A estrutura de um problema, enfim, qualquer problema, tá? No método dos elementos finitos, ele é dividido em três grandes áreas. Tá? Então, é interessante que a gente faça essa divisão dos problemas de elementos finitos para a divisão que a gente viu ontem ali na interface do GUI, tá? Do ANSYS, que mostrava ali no main menu, não sei se vocês se lembram, que é aquela, enfim, aquela barrinha de comandos ali à esquerda, né? Da tua tela, que mostrava ali pré-processor, enfim, general prospect, que, tipo, o que, que era aquilo? Também era a mesma coisa, pré-processamento, processamento e pós-processamento, tá? Então, é interessante a gente ver que o que é feito no método dos elementos finitos, essa divisão dos problemas, é carregado ali para a interface do software, tá? O pré-processamento, então, nada mais é do que a gente adiciona ali na biblioteca, né? A gente pega na biblioteca do ANSYS e adiciona ali na nossa biblioteca, enfim, quais os materiais que a gente quer, quais os elementos finitos que a gente vai usar. A gente faz o preenchimento das propriedades, tá? Então, enfim, questão dos materiais, né? Atribuição de sessões, então a gente escolhe qual sessão que a gente vai utilizar para determinado elemento. Ali tem um exceto, tá? Exceto para o solid. Depois, no final, a gente vai falar um pouco sobre cada elemento, daí vocês podem ver o porquê desse exceto, tá? E também vai ser feita a criação das condições de contorno do problema e a questão da configuração dos atributos de malha, tá? Que a gente viu ontem. Então, em quantos pedacinhos eu vou discretizar o meu elemento, enfim, tá? O meu problema. A questão do processamento, então, é a configuração do solver, né? Quando a gente trabalha com uma análise elástica linear, como a gente estava trabalhando ontem, então não tem tanto, assim, o que configurar, tá? Mas isso se altera, enfim, pode ter não linearidades, né? Então, qualquer diferença, assim, já vai alterar ali o solver, tá? E o processo de solução em si também. Então, acontece no processamento os dois itens, tá? E no pós-processamento, a gente tem algumas coisas referentes à extração de resultados, tá? Então, tu pode extrair esses resultados como? Por lista, por visualização, pode ter uma animação, enfim. Então, pós-processamento é a extração dos resultados, tá? E é muito importante, gente, muito importante que vocês vejam no Help. Isso vai ser chato debater na mesma tecla, mas é, assim, imprescindível que vocês olhem qual é o output do elemento de vocês, tá? Então, eu estou utilizando tal elemento. Quais são as saídas, né? Qual é o output desse elemento? Ele permite que seja feito tal extração de resultado? Então, isso é importante, porque o ANSYS, ele tem pode chegar por diversos caminhos, em diversos resultados. Mas isso não quer dizer que o teu elemento
suporte aquilo, tá? Então é importante dar uma olhadinha no que o elemento suporta ou não. Bem, então vamos falar sobre os modelos, né? Ontem a gente falou na aula, o modelo sólido, o modelo geométrico, só que talvez tenha ficado uma coisa meio solta, né? Porque o que é o quê? Então, assim, o modelo sólido, ele diz respeito ali à geometria do problema, tá? Então, bom, eu quero fazer uma viga, minha viga, ela é retangular, então diz respeito ao retângulo, sabe? Ao corpo do problema. Então, a geometria, ela está associada ali, o modelo sólido ou geométrico, ele está associado a algumas entidades, tá? E essas entidades, elas são os key points, as linhas, as áreas e os volumes, tá? Então, os key points, ontem a gente estava falando até os pontos chaves, então, são aqueles pontinhos que aparecem na guia do desenho, tá? Então, ali algumas imagens só de modelos sólidos, a gente tem ali em linhas, a gente tem área e volume, tá? Então, bom, o modelo sólido, ele é utilizado para a criação do modelo de elemento finito, tá? Ele é uma guia, tá? No modelo de elementos finitos, a gente tem como entidades os nós e os próprios elementos, tá? Então, é possível que a gente faça o nosso modelo, que a gente crie o nosso projeto diretamente com o modelo de elementos finitos, mas isso é altamente não recomendado, tá? Então, tanto as cargas, né, quanto as condições de contorno, elas são aplicadas, geralmente, elas podem ser aplicadas no modelo geométrico, tanto no geométrico quanto no de elementos finitos, tá? Depois até, acho que tem ali no slide, que explica que é bom que seja no modelo geométrico, tá? Isso tem um motivo. Aí a gente vai verificar isso. Então, assim, quando a gente aplica ali as condições de contorno, enfim, no modelo geométrico, essas condições elas são automaticamente passadas ali, transmitidas para o modelo de elementos finitos, tá? Quando a gente está rodando, aparece um avizinho ali na tela do ANSYS, ele vai dizer, tu quer fazer isso mesmo? Quer passar essas condições, né, para elementos finitos? E aí vai seguir fazendo. Então, assim, pode acontecer, né? Porque quando é um elemento, quando um projeto é assim, pequenininho, uma piguinha, ou enfim, algo que a gente tenha mais controle, assim, não acontece muito, mas quando o projeto é maior, pode acontecer de acabar aplicando a condição de contorno em ambos os modelos, né? E daí, nesse caso, quando isso acontece, as condições que são aplicadas no modelo geométrico, elas substituem as que foram aplicadas no modelo de elementos finitos, tá? E agora chegou a parte que eu estava falando ali, por que que é importante a gente aplicar preferencialmente, é bom deixar claro esse preferencialmente, porque nem sempre é possível, tá? É bom que a gente aplique as condições de contorno no modelo geométrico. Por que isso, né? Então, ontem vocês viram ali que eu coloquei o exemplo ali do lado da viga que a gente modelou ontem. Vocês viram que eu peguei aquele key point ali que tá onde está o eixo, né? XYZ, que era o primeiro key point. Eu selecionei ele e coloquei nele as condições de contorno, tá? E da mesma forma, eu selecionei o outro key point que está aqui na ponta da viga, né? E coloquei a carga. Por que que seria, por que que não é muito bom quando a gente faz isso no modelo de elementos finitos? Porque tu aí tu seleciona nós, tá? E os nós eles estão relacionados com a malha que tu atribuiu. Então, tu muda a malha, mudam os nós, tá? Então, isso quer dizer que aí tu tem que aplicar tuas condições de contorno de novo ou sempre verificar, né, se está correto ainda ou não. Por isso que o interessante é que a gente aplique no modelo geométrico. Bom, e falar um pouquinho sobre a estrutura do script, tá? Então, ontem a gente até deu uma olhada ali por cima, mas, assim, é importante que esteja dito o que o script deve conter para, enfim, ser funcional, tá? De fato. É bom que ele tenha um cabeçalho e que esse cabeçalho tenha ali o nome do projeto, as unidades que a gente está utilizando, tá? A última revisão, quando foi feita, porque assim, isso é extremamente importante. Quando a gente está em meio de um projeto complicado, a gente altera várias vezes, às vezes esquece de mudar a data, enfim. Depois tu não sabe o que é certo e o que é errado, tá? Então, é muito importante que tenha isso. E o status dele também, é um projeto que está em andamento, ou enfim, está concluído ou está em andamento tal parte ainda. Então é interessante que seja bem detalhadinho isso, tá?
E depois que a gente tem o cabeçalho, a gente entra nos parâmetros de entrada. Tá? Então, esses parâmetros de entrada, eles são algumas variáveis que são definidas por nós, né, o usuário. Tá? E se dá antes do pré-processamento. Tá? Então, esses parâmetros, eles se dividem em algumas categorias, assim, que é bom a gente deixar sempre agrupadinho, tá? Então, isso está feito naqueles scripts, né? Acho que a gente passou um script somente para vocês, que é o da Viga com o BIM, mas a gente vai passar o restante também para que vocês possam, enfim, acompanhar em casa, mexer, dar uma brincada, tá? Então, os parâmetros de organização, né, dos arquivos, eles nada mais são do que pasta de trabalho, job name, nome do trabalho, né? Então ele descreve, pasta de trabalho é tal, quero que salve em tal diretório, quero que tenha tal nome, tá? Isso aí são os parâmetros de organização do arquivo. Já os geométricos têm relação, né, com o teu modelo geométrico. Então, com o que tu quer modelar? Se for uma viga, a gente vai colocar ali a largura, vai colocar a altura e a base da seção, tá? Então, seria isso, basicamente. Em relação aos os parâmetros constitutivos, tá? Então, vai ter a ver com o material que tu está modelando, ou com os materiais que tu está modelando, né? Então, vai colocar o módulo de elasticidade, enfim, coeficiente de Poisson, tensão de escoamento, tá? Um exemplo. Bem, em relação às condições de contorno, né? Então, vai colocar parâmetros como carga, carga concentrada, carga distribuída, se tem algum deslocamento prescrito, qual é o valor, tá? A malha vai ser o seguinte, tu vai definir qual vai ser o tamanho dos elementos, tá? E esse tamanho, né, eu digo de comprimento, vai ter um tamanho de 20 centímetros, tá? Ou a proporção, eu quero dividir em tantos pedacinhos, tá? Eu quero discretizar em 20 partes, tá? E o tipo de malha que tu vai utilizar, tem alguns elementos que te permitem escolher o tipo de malha, tá? A questão da solução também, era o que eu estava comentando antes ali, do histórico de aplicação da carga. Então, às vezes a carga é aplicada, hoje eu aplico no T0, eu aplico uma carga. No T3 eu aplico outra carga. Aí tu vai definir esses tempos ali, tá? E as configurações do solver, enfim. Tudo isso a gente pode entrar como parâmetro ali no início. Vou parar aqui para aceitar o pessoal, vamos ver. Acho que foi. F5. Então, a gente parou aqui. Vamos ver. Bom, e depois também a gente tem os parâmetros, né, do controle do pós-processamento, tá? Então, assim, eu pós-processamento está relacionado com os resultados. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver um arquivo em texto, então vou colocar, né? Se tal coisa, plote um arquivo em texto. Tá? Se, enfim, list for igual a 1, que é a lista de linhas, ou nlist, que é a lista de nós, enfim, a gente pode criar ali algumas chavezinhas que vão, alguns parâmetros que vão estar relacionados com o pós-processamento, tá? A questão da escala, então, assim, acho que amanhã a gente vai ver isso, vai ter um exemplo com isso. Então, quando a gente gera ali, depois de ter a parte de pós-processamento, né, geralmente tem ali embaixo uma escala gráfica de resultados, tá? Aquela escala gráfica a gente pode alterar o número de divisões e pode alterar os intervalos da escala também, tá? Então, por exemplo, botamos deslocamento em Y e a gente quer até 3 centímetros, que apareça ali o gráfico de 0 a 3 centímetros em duas divisões. Então, tem como a gente colocar NDIV, é um parâmetro de controle, tá? NDIV 2, e colocar os limites ali do gráfico, que vai ser lido posteriormente na etapa de pós-processamento. Tá? E também o nome de saída, né? Do arquivo de saída tem como a gente alterar. Então, assim, é altamente recomendado que a gente entre com esses parâmetros todos de forma organizada antes do pré-processamento e que durante o ocorrer do script, né, a gente vai utilizar esses parâmetros em todas as três etapas, tá? Então, é muito interessante que se a gente pegar o comando ali, a sintaxe de um comando, tá? E aí colocar um número ao invés de um parâmetro. Isso não é muito recomendado, porque caso tu troque aquele número, tu vai ter que estar lá catando aquele comando
ir trocando. Sei lá, vamos supor que a gente defina uma seção, tá? Então, vamos usar um sectype, que é o comando aí para definir a seção. Aí tem base, tem altura da viga, tá? Que foi o comando que nós utilizamos ontem. Então, a minha base era 25, a minha altura era 50. Então, eu coloquei ali sectype, enfim, obedeci ali a sintaxe, né? Coloquei B e coloquei H, né? Que são parâmetros que a gente já definiu. Ou eu vou lá, faço ali, coloco 25 e 50. Depois, se tu quer trocar, quer variar essa seção, tu vai ter que ir lá procurar o sectype. Onde mais será que eu coloquei, né? Sendo que a gente só precisa se usar o parâmetro, só precisa alterar ali no B e do H. Tá? Então, isso ajuda muito. Entrando ali no pré-processamento, tá, gente? Então, é importante, assim, que a gente utilize, tá, o prep7, tá? Que é aquele comandinho ali que a gente até viu ontem. Sem esse comando, o que que acontece, tá? Ele não, o script, tudo que vem ali, o programa não reconhece que aquilo ali entrou no pré-processamento. Tá? Então, se não tem esse comando de início, ele vai seguir achando que tu não entrou lá ainda. Tá? Então, toda etapa tem um comando que inicia. Então, ó, tem o prep7, início do pré-processamento. O programa se liga nisso, tá? Então, no pré-processamento, o que a gente faz? A gente pega lá da biblioteca do ANSYS, né, que tem uma vasta biblioteca de material, de elemento, de seção. Então, a gente vai definir ali na biblioteca o que pode ser que eu use no meu modelo, tá? Não necessariamente, tá? Não necessariamente porque eu coloquei ali, porque eu defini que pode ser que eu use, que eu precise usar, tá? Então, por exemplo, ontem eu selecionei ali o BIM, tá? E aí ele ficou como, né, tipo de elemento 1. Beleza. Se eu quisesse ali inserir um solid, um shell, eles iam ficar sendo como o 2, o 3 e assim por diante, tá? E na hora de fazer a aplicação desses atributos que eu defini a minhas entidades geométricas, eu vou dizer, eu quero que seja a seção 1. Tá? Então ele vai entender que é o que tu nomeou como 1. E o 2 e o 3 vão ficar lá, tá? Não vai acontecer nada, só que ele não vai, enfim, tu pode inserir e não utilizar, tá? Então, nessa etapa de pré-processamento, também a gente faz a criação do modelo geométrico, tá? E essa criação desse modelo, ele é feita a partir daqueles comandos, né, que geram as entidades do modelo geométrico. Então, que são os key points, linhas, áreas e volumes, tá? Então, o modelo geométrico, ele pode ser feito de uma certa forma de cima para baixo, tá? Então, assim, tu pode criar uma linha, ok? E a partir dessa linha vai ser gerado ali os key points, tá? Então, não necessariamente tu precisa ali criar o key point para criar aquela linha. Tá? Mas é recomendado que a gente faça um modelinho, enfim, obedecendo uma certa hierarquia, tá? Bem, nesse modelo geométrico, né, já temos o modelo geométrico ali desenhadinho, com nossas linhas, nossos key points, enfim. Nesse modelo geométrico, a gente aplica os atributos que a gente quer, tá? Então, a gente vai selecionar em tal linha, eu quero que tenha tal material, que seja feito com tal elemento, que obedeça a tal seção, que a malha seja desse jeito, e vou ver se vai ter condição de contorno ou não. Então, nessa linha eu vou aplicar carga ou não vou, eu vou aplicar uma restrição ou não vou, tá? E então é feito no modelo geométrico essa aplicação de atributos, tá? A partir do momento que a gente aplica atributo, tá? Eu tinha uma linha, apliquei atributo a essa linha, tá? Ela se tornou, então, um modelo de elemento finito, tá? Então, ela se torna ali uma série de elementos, tá? Então, o modelo geométrico passa para o modelo de elementos finitos. E aí a gente entra no processamento. Tá? Então, o processamento a gente configura e executa a solução, tá? Da mesma forma ali que tinha o prep7 para o pré-processamento, a gente tem o barra solu, esse comando, tá? Assim, ó, é importante que vocês saibam que, por exemplo, se eu coloquei no pré-processamento um comando que tem a ver com. No pré, não, perdão, no pós. Tá? A gente põe no pós-processamento um comando que tem a ver com pré-processamento. Ele simplesmente vai dizer: olha, não dá, aqui não vai dar. Então, ele vai dar um aviso ali e vai dizer: esse comando não faz parte dessa etapa que tu tá. Então, por isso que a gente precisa sempre ali iniciar
tá? Certo comando, certa etapa com certo comando, tá? Senão vai vir essa mensagenzinha de erro. E bem, o pós-processamento, né? Então, é a etapa que a gente acessa os resultados de diversas maneiras. Então, enfim, por meio gráfico, arquivo de texto, animação. Essa etapa, tá? Para ela ser lida, então ela precisa iniciar com post 1, tá? Barra post 1. Como eu tinha dito antes, gente, é importante que a gente saiba que cada elemento ele tem a sua saída, né? E disponibilidade de resultado. E é bom a gente conferir sempre no help. Ainda na estrutura de um script, a gente pode falar também sobre as estruturas de controle que a linguagem APDL suporta, tá? Então, assim, esses são os mais utilizados, né? O if e o endif, ele que é um comando condicional, né? Um comando de seleção. Então, ele executa comandos ali, ou um bloco de comandos, né? De acordo com alguns testes que ele faz durante a execução. Então, é bem aquilo que a gente via lá na programação básica, né? Que é o se e o se não, enfim. O else e o else if, né, que também é um operador condicional. Então, da mesma forma, ele atende, ele segue ali no nosso código, né, ele faz, enfim, tal tarefa apenas se atender tal condição, tá? E o do, que é um comando de repetição, então ele utiliza ali um comando, ele executa várias vezes, repetidamente, né, um comando por um número de vezes que tu determina, ou até que uma condição seja atendida, tá? E o select case, esse último eu nunca utilizei, mas ele é um comando também de seleção, tá? Então, diante de uma condição, ele vai lá e seleciona o que tu quer fazer ou não, tá? Esses são os mais utilizados, assim, com esses vocês fazem chover. E esse slide é um dos melhores, porque assim, o que acontece? Gente, comentem o que vocês fazem, porque vocês não vão lembrar, isso é um fato. Então, assim, vocês fazem hoje o script, semana que vem tu fica, mas por que que eu coloquei isso, né? Não sei de onde eu tirei. Então, assim, é muito importante que o script seja comentado, tanto para vocês, quanto para uma próxima pessoa que vai, sei lá, acessar o trabalho de vocês, ou vocês vão, enfim, ensinar alguém, sabe? Então, é muito importante que seja comentado o que vocês fizeram ali, como vocês fizeram, o que eu queria dizer, tá? Bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos. Então, é uma pincelada mesmo, é não tão profundo, tá? Porque enfim, cada elemento tem a sua profundidade de conteúdo, tá? Então, só para vocês terem uma noção do que se trata quando a gente fala sobre cada um deles, tá? Então, ali no help, né, que está até em caixa alta, que é imprescindível a gente dar aquela olhada no help. Então, ele mostra lá a tecnologia do elemento, né, o que está envolvido, e os parâmetros que esse elemento tem, tá? Então, tem ali, vai mostrando, assim, conforme tu segue a página lá do Help, tem um nicho ali de informações iniciais. Então, nesse nicho de informações iniciais tem o que? Qual a teoria que é utilizada? Por exemplo, o BIM é a teoria de Timoshenko, o Shell é Mylen Hessner. Então, tipo, tem que ir olhando, né, para ver qual a teoria de cada um, tá? Aparece também a matriz constitutiva, vocês têm como acessar isso. Qual a formulação utilizada? Quais são os nós daquele elemento? Quais são os graus de liberdade? Tá? E tem ali, mostra as informações de entrada do elemento, que a gente chama de input, tá? Então, vocês vão ver ali a geometria do elemento, né? Ali onde ficam os nozinhos, enfim, qual é o sistema de coordenadas, tá? E muito importante, são as key options, tá? Então, o que são as key options? Então, é uma série de configurações que tu pode alterar ali no teu elemento, tá? Então, enfim, tem elementos que têm 15, 16 key options, tá? Tem uns que tem pouquinhas. Então, assim, às vezes também é muito importante ver o que é o default, tá? Então, essa opção aqui é default, para mim serve, para mim tá bom, então não tem por que mexer aqui, tá? Tem por que copiar esse comando e colocar se ele vai continuar default, tá? Então, isso é interessante da gente ver. Depois, no script, a gente vai dar uma olhadinha na key option, tá?
Mas, enfim, cada elemento tem as suas key options. Também, durante o texto lá no help, tem algumas indicações de comandos que vocês podem utilizar com tal elemento. Tá? Então, é bacana porque existem comandos que são específicos, tá, para cada elemento. Um exemplo disso, quando eu quero aplicar uma carga de pressão, tá, uma carga distribuída, num elemento BIM. Então, por mais que seja ali uma linha, tá, tem o comando SFL, não dá certo, gente. Não sei, mas não dá certo. Então, a gente tem que usar o SFBIM, que é o comando de pressão, né, de carga distribuída, para o BIM. Tá? Então, às vezes tem isso. Tá? Também tem ali as seções, então as diversas seções que o elemento pode suportar, né, e como a gente pode configurar isso, e onde ficam os pontos de integração, e eu posso aumentar esses pontos, né, então tem tudo isso aí. Como faço a aplicação de cargas, tá, então da mesma forma ali, era o que eu estava falando antes, né, então certos comandos só se aplicam a certos elementos, então esse exemplo que eu dei se aplica nisso da carga, né. E as informações de output também do elemento, que são as informações de saída, tá? Estão disponíveis ali, então ele mostra o que, que o elemento tem como saída, o que, que ele fornece, né? E como eu posso extrair isso, tá? E um comando que a gente utiliza bastante, que a gente vai ver na aula de amanhã, é o comando etable, tá? Então é um comando que faz uma tabelinha ali e ele plota aquela tabela de uma maneira visual, tá? Então, por exemplo, para plotar diagrama de momento vetor, esforço cortante, enfim, esses esforços a gente entra pelo etable, tá? Tem como plotar também tensão, enfim. Aí a gente vai dar uma olhadinha nesse etable. E também tem algumas informações adicionais, tá, gente? Então, assim, isso também é super importante, porque o que acontece? Às vezes tu planeja, tá tudo certo, esse elemento aqui que eu vou usar, tranquilo. Só que aí lá na tua simulação tu quer fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, tu quer usar ativação e desativação, tá? Que é possível tu fazer isso, é um comando lá do ANSYS. Aí tem muitos elementos que eles não suportam, tá, esse comando. Então, lá embaixo diz ali, o que, que é, o que, que não é suportado, e às vezes também tem alguma coisa com versão, tá? Então, nessa versão não é suportado, enfim, talvez de uma mais atual seja, então tem que dar uma olhadinha nisso, tá? E algumas peculiaridades, restrições do elemento, tudo isso tem que dar uma boa olhada. E, bem, vamos falar um pouquinho sobre os elementos, então, para que vocês tenham ali a noção, né? Ou aprofundem, caso vocês já tenham. Falando um pouco do BIM, tá? O BIM é um elemento unidimensional, tá? E ele é contido num espaço tridimensional. Eu tinha bastante confusão, assim, de entender como isso funcionava, tá? Mas eu fui entendendo que, basicamente, eles são aproximações da realidade, assim, tá? Então, é um elemento ali que é baseado na teoria de Vigas e Timoshenko, tá? Dependendo da versão do elemento, porque o elemento BIM, né, como vocês viram ali, eu coloquei só BIM, tá? Então, todos os elementos que eu vou citar, eu vou falar de uma maneira geral, tá? O que isso quer dizer? Porque o BIM, até ontem, uma colega perguntou qual era a diferença do BIM 188 para o BIM 189. Eu esqueci de falar, eu já estava pensando, até não cheguei a confirmar, mas eu acho que também tem diferença na função de interpolação, tá? Eu sei que a do 189 é quadrático, mas acho que do 188 não é. Então, isso aí também é importante, tá? Importante ver isso, não somente assim, função de interpolação, o que é, tá? Deixa assim, é quadrático. Quando se trata também, quando tu vai usar mais de um elemento na mesma análise, tá? Isso é interessante, porque, por exemplo, o BIM 189, ele é compatível com o Shell 281, que ambos também têm a função de interpolação quadrática, tá? Então, isso torna eles compatíveis, porque também existe ali incompatibilidade de elementos, tá? Mas, enfim, a gente pode falar mais sobre isso adiante. E se vocês tiverem dúvidas, enfim, se citam à vontade, não só para perguntar aqui, né? Como também por e-mail, ou, enfim, no WhatsApp, tá?
Então, voltando aqui no nosso BIM, o que acontece? Ele, dependendo da versão do elemento, que esse é um 88, mas tem um 8, esse é um 89, que tem na imagem, mas tem um 88 e tem uns bem diferentes que eu nem recordo a numeração, tá? Mas dependendo disso, ele se adequa, né, para análise linear e não linear de estrutura reticulada, né? Então, o exemplo é pilar e viga. E também ele pode ser utilizado com diversos modelos constitutivos de materiais, tá? Então, tá ali a imagenzinha dele que eu retirei do Help. Então, no Help a gente tem acesso a essas informações. E aí eles explicam tudo ali, o que é nó I, o que é nó J, nó L, o que são aquele 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, tudo isso é explicadinho no Help detalhadamente. Bem, o Solid, né, é um elemento tridimensional. Esse elemento ele pode ser dividido por camadas, tá? Isso é bem interessante. Então, por que a gente não define seção, né? Lembra que eu tinha dito lá atrás, não define seção no Solid. Enfim, porque ele constituir a seção que tu deseja. Por exemplo, eu quero uma seção retangular. Então, tu vai optar ali pelo elemento Solid e ele vai ali se ajustar à seção que tu quer, tá? Então, a geometria do Solid, tá? Ele pode variar. Então, a gente tem ali uma configuração hexaédrica, tem piramidal, prismática, tetaédrica. Então, vocês podem ver ali na imagem. Aquele ali é o Solid 186, tá? Isso é muito bom. Por quê? Porque ele permite, né, que haja uma melhor conformação ali da malha que tu definiu, tá? A geometria do domínio que tu está analisando, a geometria que tu tá vendo. Então, tô usando o exemplo dessa viga retangular. Então, vai ter uma melhor conformação ali da tua malha com essa geometria, tá? Claro, né, que nem tudo são flores, ele também é um pouquinho mais pesadinho, né, computacionalmente falando, assim. Até depois o Quevedo pode falar mais para você sobre o Solid, né, que eu não tenho muita experiência com o Solid. Bem, o Shell. Então, o Shell ali é um elemento de casca e placa, tá? É muito adequado para realizar a análise de estruturas por camadas, porque assim como o Solid, ele também te permite com que tu divida ele em camadinhas, tá? Ele é perfeito ali para que tu faça a tua análise de casca compósita fina, né, até moderadamente espessa, tá? Então, ele suporta comportamentos não lineares, lineares, grandes deformações, tá? E tem ali a teoria baseada em Miley-Resner, tá? Ali tá a figura do Shell 281, tá? Então, também tem outros Shell. Todos esses elementos têm várias versões, tá, gente? O link, tá? O link é um elemento bem simples, é um elemento unidimensional e ele te permite que tu faça a introdução de deformação ou tensão inicial, tá? Então, ele é utilizado muitas vezes para representar de uma forma discreta a armadura ativa com e sem aderência, tá? Então, é um elemento bem simplesinho ali, pelo que vocês podem perceber, tá? O reinf também, assim, ele parece simples, tá? Mas ele é um elemento, assim, refinado, porque ele é muito utilizado na questão da representação da armadura, tá? E o reinf é um elemento que a gente chama assim, ele necessita de um elemento de base, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu esteja modelando aquela viga que eu estava modelando ontem, tá? Utilizando o BIM. Eu vou inserir minha armadura nessa viga. Tá bom. Então, o meu reinf, todas as configurações dele, tá? Relativa à coordenada nodal, a grau de liberdade, a conectividade do elemento, tudo isso ele vai utilizar a mesma configuração que o elemento base, né? Sendo o elemento base o BIM 89. Então, ele vai ficar com as mesmas configurações que o BIM, tá? Se eu for utilizar, sei lá, vou modelar uma laje com o Shell 281 e vou lá inserir minhas armaduras na laje, ele vai adquirir as informações de quem? Do Shell, tá? Então, ele é um elemento dependente, né? Diríamos assim. Ele precisa de um elemento base, tá? Bem, então a gente tem também o combin, né, gente? O que é o combin, tá? O combin, assim, ele é um elemento que ele é caracterizado especialmente, né, e somente pela relação não linear ali da força, tá, e do deslocamento relativo, se a gente for utilizar o modo longitudinal dele, tá? Se a gente for utilizar o modo rotacional,
Então, ele vai ser caracterizado ali pela relação não linear do momento e da rotação relativa, tá? Esse elemento, ele não possui massa, ele não tem amortecimento, ele não é associado a um modelo de material, tá? Então, um exemplo de onde utilizar esse modelo, tá? Isso até está em estudo, é bem legal, a gente já quis testar isso, né? Requer um pouquinho de paciência ali de estudo. Mas a gente sabe que a ligação entre vigas e pilares, né, ela não é rígida, como de certa forma a gente às vezes adota, tá? Então a gente sabe que existe ali uma semi-rigidez entre o teu pilar e a tua viga. E muitas vezes a maneira da gente, uma das maneiras, né, que a gente pensa que dê certo, que dê para representar, seja utilizando esse combim, tá? Então, colocando esse combim ali, tu consegue afinar ali, calcular, né, como ficaria essa semi-rigidez entre esses dois elementos, né, entre a viga e o pilar, certo? Bem, o plane é um elemento plano, tá? E ele pode ser utilizado em problemas em estado plano de deformação e axissimetria, e a gente vai fazer um exemplo utilizando ele, tá? O conta e o targ. Então, esses elementos, assim, eles são baseados ali num princípio de contato entre duas superfícies, então ele utiliza um método de contato por pares, tá? É o pair-based. Então, assim, existe esse método, também existe outros, tá? Eu li bastante disso na dissertação da Mariana Varela, que tá na primeira aula ali, como dissertações feitas no PPGEC, tá? Então, ele explica direitinho isso lá. Então, dizem que esse método, né, de contato por pares, ele é mais eficiente, mais robusto, né? Ele oferece ao usuário uma maior gama de opção em relação ali a modelo de dano, zona coesiva. Então, basicamente, a definição desse pair basing é que tem que ter um elemento de contato, né, que nesse caso seria o conta, né? Então, seria algo assim, de colagem, sabe? Um elemento de contato e um elemento alvo, que seria o target, tá? E esses elementos, eles são unidos através de um grupo de constantes reais, tá? Constantes reais são alguns números, assim, que às vezes os elementos não necessitam. Então, grande parte não necessita. Por exemplo, o bin não necessita mais de constante real, enfim. Por que não necessita mais? Tá? Porque em algumas versões antigas ele necessitava. Então, atualizações. Ali tem a imagem do conta, tá? E aqui eu coloquei a imagem do targ. As imagens eram bem grandes, tá? Então é interessante assim que a gente saiba, né, que essa questão da definição da função de interpolação, dos nós e outras particularidades ali do elemento varia, né, de elemento para elemento, então é necessário que a gente estude bem o elemento, tá? Os elementos, eles estão sempre em constante evolução, gente, sempre, sempre, sempre. Então, assim, tu vê o BIM 189, tá? Ele é a evolução de o BIM 188, que é a evolução de algum outro, tal. Geralmente, eles são nomeados ali de forma crescente, tá? Então, enfim, ali, ó, tem o conta 174, conta 175, conta 177. Aí, a gente tem que dar uma lida melhor para ver o que se adapta melhor na nossa análise, né? Bem, então vamos agora para outra parte da aula, passar dessa parte introdutória de conceitos e tudo mais. E a gente vai fazer exatamente o mesmo problema que a gente fez ontem, tá? Então, é a mesma coisa ali, pelo que a gente pode ver no croquis, tá? Então, é a mesma carga de 100 kN aplicada na mesma viga engastada, ok? A mesma seção, as mesmas propriedades de material, tá? Vamos estar trabalhando na mesma unidade que era quilonewton por centímetro, tá? Só vai ter algumas alterações, porque o que acontece, né? Como a gente estava conversando antes, a gente mudou o elemento. Então, mudou o elemento, mudou algumas coisinhas a mais também. Muda a parte da concepção ali, tá? Então, isso a gente vai vendo ali passo a passo no script que eu vou abrir para vocês agora, ok? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Está tudo certo? Então, eu vou seguir aqui, tá? Tá? Obrigada aí pelo retorno, Adriano. Tá tranquilo, então. Vamos continuar. Ô, Bárbara, Oi, pode falar. o Alex está perguntando se esse script já foi enviado.
Não, esse script não foi enviado. A gente enviou o BIM, tá, para vocês, e a gente vai enviar depois da aula ali esse script do Shell também, tá? Ah, tranquilo, Luciane. Não, aí a gente apresenta aqui e depois a gente vai ter aquele tempinho ali para vocês tirarem alguma dúvida, enfim. Aí fiquem bem à vontade, tá? Vamos ver aqui. Então já está aberto aqui o meu ANSYS, tá? A gente fez ontem o processo de abertura. Eu vou deixar o script aqui do ladinho para a gente ir lendo e não vou dividir tela a tela porque fica muito pequeno, tá? Quando for necessário eu coloco ali. Então, assim, gente, ó, iniciando aqui o script, o que a gente estava falando antes, ó. Então, é necessário que a gente nomeie ali, diga o que está fazendo, né? Para que finalidade? Então, trabalho do fulano, enfim, dissertação, tese, tá? Quem é que está programando? Quais são as unidades que a gente está entrando, tá? Isso é muito importante. A última revisão, quando foi feita, e qual é o status também, tá? Do teu projeto. Então, assim, é bom que tenha essa organização. E essa organização que a gente passou para vocês ali no utilizando o Notepad++ também é ótima, né? Porque, enfim, tu consegue identificar o que é o que, tá? Pode ser que isso, assim, não faça tanta diferença, né? Quando a gente pega um script pequeno, mas com um script grande é necessário, assim, ó, é impossível tu conseguir ter o controle de tudo se tu não tiver organização, tá? Então, novamente, só reforçando aqui essas dicas que a gente deu para vocês, a exclamação é comentário, beleza? Então, não é lido pelo ANSYS. A linguagem APDL é no case sensitive, então a gente pode usar maiúsculo, minúsculo, que não vai fazer diferença. Só que a gente recomenda que vocês utilizem ali os comandos em maiúsculo, tá? Para que vocês também tenham esse melhor discernimento ali. E, gente, cuidar o sistema de unidade, né? Entrar com unidades que sejam coerentes, tá? Então, aqui, iniciando, ó, a gente começa fazendo a inicialização. Então, aqui nessa parte de inicialização, é possível fazer várias coisas, tá? A gente pode trocar essa cor aqui da janela, tá? Pode ficar branca, ao invés de ser preto, assim. Ô, Bárbara, Oi. eu tô vendo que no teu tá programado com a chavezinha para fechar e abrir os itenzinhos, né? Ó. Isso aqui é bem legal, porque quando é pequeno, tudo bem, mas olha, quando é grande, isso faz muita diferença, ó. Então a gente consegue deixar o nosso script bem pequenininho e ver, ó, olha que maravilha. Aí eu vou ver direto que eu tenho, quero alterar um parâmetro, entro lá direto, né? O scroll agradece, porque senão a gente fica eternamente rolando, né? Então isso é bem legal, tá? Isso é a configuração de dobragem que a gente passou para vocês lá no tutorial de Notepad++, tá? Bem, então, como eu estava falando aqui, essa inicialização, ela limpa o modelo, por exemplo, aqui, ó. A gente está encerrando alguns comandos, alguns possíveis, né, processos que podem estar abertos, tá? O clear é para limpar o modelo. E esse comando aqui, o doc, tá? Ele tira ali a data e o logo do ANSYS aqui, tá? Por que isso? Porque às vezes a gente quer, enfim, plotar alguma coisa e aí aquilo ocupa um espaço, assim, então tá disponível essa opção, ok? Ô, E Bárbara, uma coisa também que é importante da inicialização do ANSYS, quando a vale. gente quando a gente está fazendo o script, ao mesmo tempo a gente usa a janela junto e a gente vai rodando várias vezes o script. Ah, sim, Essa com parte da certeza. inicialização, toda vez que tu roda o script, ele limpa tudo que já tinha sido feito. É, Então ele é uma mão na roda, ele deixa mais rápido esse processo, tu não tem que ir lá dar arquivo, iniciar um novo. Ele já começa aí a iniciando um novo já. sim, ele. Tanto que vocês vão ver agora quando a gente rodar, ele vai perguntar: você deseja limpar? Então, tu deu o ok ali, tudo que tu tinha feito antes já foi, tá? Então, a gente vai colar essa primeira parte aqui para ver. Ó, então vamos colar aqui no a barra de comando, né? O console de comando, ó. Aí tá dizendo, quer limpar mesmo tudo que tinha feito antes, né? Vai sair. Tem certeza? Então, sim. Ó, aí saiu ali o logo, né? A gente tem uma amplitude maior da janela, né? Tá? Então aqui a gente vai entrar nos parâmetros de. Só para complementar, então aqui nessa parte de inicialização,
Se for o caso também, se vocês quiserem, tá? Tem como vocês, tipo, trocarem o job name, enfim, trocar o diretório que está salvo, o teu trabalho, né, teu projeto. Tem várias opçõezinhas a mais aqui que pode ser feita, tá? Então, a gente escreveu aqui em cima o que pode ser feito, enfim. Na questão de parâmetros de entrada, então, como eu estava explicando antes para vocês, tá? Ó, eu vou fazer aqui e vou fechando, ó, que aí fica mais limpo. Então, aqui a gente dividiu, ó, em nichos, que nem estava explicadinho ali. Vocês veem que isso faz bastante diferença na organização, tá? Então, vamos rodar aqui os parâmetros de entrada, tá? Então, o que a gente tem? Ó, parâmetro geométrico, comprimento da viga, base da viga, altura da viga, referente aos materiais, então, ó, módulo de elasticidade, coeficiente de poisson. Olha como os comentários fazem diferença, gente. Tem que ter aqui a unidade, tá? Porque vocês vão colocar aqui, ó, módulo de elasticidade, 2.500, ou só esse E 2.500. Tipo, qual a unidade que eu estou trabalhando? Faz muita diferença, tá? Parâmetros, né, referentes à discretização da malha. Então, ó, número de elementos no comprimento. Então, aqui eu estou trabalhando com número de elementos, tá? Mas eu também posso trabalhar com tamanho de elementos. Então, uma coisa é dizer que eu quero que uma viga de 2 metros seja dividida em 2 elementos. Então, qual é o tamanho de cada elemento? 1 metro. Outra coisa é eu dizer que a viga tem que ter elementos de 1 metro, tá? E aí, por exemplo, de 4 metros, eu vou ter 4 elementos, tá? Então, é importante diferenciar isso, tá? Número de divisão de elementos, número de elementos e espaçamento, size do elemento, tá? Então, ali, ó, tem o número de elementos do comprimento, da base e da altura, tá? Então, assim, uma coisa para que vocês consigam visualizar o problema agora quando ele está sendo montado, que o shell, o que que é? O shell é uma área, tá? E a gente está montando exatamente o mesmo problema de ontem. Então, que área, tu pode escolher a área ali que tu vai modelar, tá? Eu escolhi a área referente à base, tá? Então, tem nossa viga ali, tá? Eu estou escolhendo aquela parte ali de baixo, tá? A área referente à parte de baixo da viga, tá? Agora, quando eu rodar a geometria, vai ficar mais claro. E uma coisa também que a gente tem que ressaltar é aquilo que a gente também falou em relação à malha, tá? Estou trabalhando com outro elemento hoje, estou trabalhando com shell. Essa malha aqui, eu já tinha testado ela, já tinha visto que ela ficava boa, tá? Então, assim, às vezes a gente tem o resultado analítico e coloca uma malha e ele não se aproxima tanto, ou fica estranho, enfim. Vou dar mais uma discretizadinha para ver como fica. E ali é um teste, tá? Ou até mesmo assim, às vezes a gente já acha trabalhos que estejam explicados o que é o que, como utilizar para tal caso, né? Que tu pode te basear ali para modelar o teu, tá? Bem, e aqui o parâmetro referente à condição de contorno, tá? Isso aqui foi uma mudança que foi feita, tá? Agora, inicialmente, assim, isso está bem feio da gente enxergar. Mas assim que tiver aqui o desenho na tela, eu vou voltar aqui e vou explicar o que é isso, tá? Basicamente, assim, falando um pouquinho por cima, aquela carga que a gente modelava no BIM era uma carga pontual, tá? Uma carga pontual de 100 kilonewtons, né? Lembrando que o BIM é uma linha, tá? Que tem que point aqui, que point aqui. Então, a gente pegou e modelou, né? No que point aqui da pontinha. O shell é diferente, tá, gente? Então, é uma área. Então, eu já tenho 2 key points aqui na ponta da minha área, né? Então, a gente vai vendo isso aí. Então, a forma de aplicação de carga, ela muda, tá? Eu vou colocar a geometria e a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos colocar aqui os parâmetros de entrada, tá? Uma coisa interessante de falar nos parâmetros de entrada, ó, eu carreguei. Quando a gente está rodando script, a gente sempre fica, porque às vezes dá tanta coisa errada, entendeu? Porque coisa errada dá, assim, ó. Então, às vezes dá tanta coisa errada que a gente não sabe se o problema foi para ler alguma coisa, será que leu errado, será que, enfim, tinha duas variáveis com o mesmo nome, né? Então, uma maneira da gente conferir isso é olhando aqui, ó, nos parâmetros, tá? Parâmetros escalares, né? Então, a gente vai dar uma olhada ali, ó, vamos ver. Então,
tudo entrou como a gente esperava, ó, o L400, o L400, tá? O NU ali, o coeficiente de população entrou, ó, também com 0,2. E aí vocês podem se atentar, ó, que a minha carga tem uma formulinha aqui, tá? Que eu fiz. E, ó, ela já calcula aqui, né? Vocês vão ver de onde saiu essa carga, tá? Então, é isso aí, só para a gente ver que dá para fazer essa conferência, tá? Aí entramos no pré-processamento. Então, ó, prep7, tá? É necessário esse comando. Tá? Entramos no pré-processamento. Oi, pode falar. Uma coisa antes de entrar no pré-processamento. Ali nos parâmetros, os parâmetros eles são só variáveis que tu atribui um valor, certo? A princípio, o E não representa módulo de elasticidade. É só um parâmetro que colocou o valor. Depois, lá na sintaxe do comando, que é atribuído o módulo de elasticidade, tu vai colocar o parâmetro em vez do número. E aí que ele vai entender que, de fato, o E é o módulo de elasticidade. Né? Outra coisa também, volta ali no script. Tu quer abrir outra janela? Não, tá ótimo. Não? Não, tá ótimo. Os parâmetros, eles têm que sempre começar com uma letra, certo? E podem ter números, mas não podem começar com números, certo? E é bom que vocês não utilizem nos parâmetros um nome que seja próprio da própria sintaxe do ANSI, certo? A princípio não tem problema, qualquer coisa ele vai dar um erro, mas é bom evitar um pouquinho isso. Outra coisa, podem ver também que tem um espaço ali, por exemplo, entre o L e o H, um espaço grande, tá vendo? Esses espaços aqui a gente deu no script para deixar um pouquinho mais organizado, ó, de modo que todos os números ficassem um embaixo do outro, certo? Então tem 425 logo embaixo ali, ó. Mas os espaços que tem entre a letra e os símbolos, ele não lê. Então tu pode, contanto que seja um espaço ou vários espaços, certo? Então a gente organiza um pouquinho assim o script, né? E era isso que eu queria falar, o resto tá ótimo. Então tá, vamos seguir aqui. Não, e assim como tu falou ali, né, só complementando, não só o E ali, né, mas todos os parâmetros também. Nada, enfim, quando entra ali são só números, né, números e letras. Depois é que tu vai atribuindo cada um ao seu lugar, né. Então, só para complementar. E, bem, a questão do pré-processamento, ele inicia ali, gente, necessariamente com o prep7, tá? Então, a gente é necessário entrar com esse prep7 aqui para entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, a gente vai começar a adicionar, a ver o que a gente quer, né, ter na no nosso projeto, e vamos pegar ali tudo da biblioteca do ANSYS, tá? Então, ó, vou entrar aqui na biblioteca dos materiais e vou, né, configurar o meu material, ó. Aí vocês podem ver aqui na sintaxe que ao invés, ó, de 2.500, entrou o E, tá? Então, isso é muito mais simples, porque, não quero esse E mais aqui, eu quero o outro E. Então, só troco aqui meus parâmetros e já era, não preciso ficar indo catar onde que tá o E, tá? Onde que tá o 2.500, caso eu tivesse colocado numeral, tá? E aí, sempre escrevendo, gente, o que que tá fazendo, ó, sempre escrevendo. Então, o MTemp, por exemplo, tô iniciando um material novo, tá? O MTemp, ele abre ali uma tabela de temperatura, tá? Para o material 1, ok? Porque esse é o material 1. Mas como a gente está fazendo um problema que não tem variação de temperaturas ali, então a gente vai colocar que é 0, tá? Então, é tudo ali em relação, ó, ao material 1, tá? Então, aqui da mesma forma, ó, a gente tá, esse MP-Data aqui, tudo isso a gente aconselha que vocês vão pegando comando por comando e vão colocando aqui no help, que ele vai te dizer o que é o que, cada casinha dessas aqui, tá? Então, ó, aqui ele vai definir, né, o módulo de Yang, tá? Então, como é que vai fazer isso? E vai dizer Bárbara, também... Oi? se tu rodar o comando, dá um help no mpdata pelo comando ali. Em vez de ser por esse help aí, lá por Pode cima. ser por aqui também, ó. Faltou a vírgula, faltou a vírgula. Geralmente não uso muito esse, porque além de ele demorar para rodar, ó, ele vai abrir aqui. Porque ele é inteligente, eu já baixei esse help aqui, então ele fica salvo no computador, não necessita da internet. Mas se vocês forem rodar dessa forma, vai abrir uma janela no Chrome, tá?
Uma coisa importante dos comandos aí é assim, ó, todo comando, ele tem um nome, certo? Que está lá no help, e aí, entre vírgulas, tem os parâmetros, certo? Ali embaixo ele já diz, ó, define os dados de propriedade a ser associados com uma tabela de temperatura específica. Por que isso? Porque, por exemplo, o modo de elasticidade, a gente sabe que ele é dependente da temperatura. E o ANSYS já tem isso aí implementado. Mas, em geral, a gente não varia conforme a temperatura. E a gente usa apenas um, certo? Mas isso pode ser utilizado se feito da temperatura. Então, por exemplo, pode ter um módulo diferente para cada temperatura. Tu pode pedir para ele interpolar o módulo ao longo dessas temperaturas, certo? E fazer os cálculos considerando a variação da temperatura também. Se tu tiver, digamos, a lei, né, que mostra como o módulo varia em função da temperatura. Por isso que ali no primeiro comando que a Bárbara colocou, ela botou ali o mtemp1, que é o material 1, só que tabela 0, ou seja, não vai ter essa variação da temperatura. Outra coisa no comando da Bárbara, ali também interessante, ó, mostra o comando ali, Bárbara. Tem os valores ali, ó, que tem vírgula, vírgula, está em branco, certo? Quando o valor está em branco, o ANSYS, ele considera um padrão, certo? Então, tipo, tu pode deixar não precisa colocar todos os parâmetros do comando. Pode ver, ó, esse mpdato, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parâmetros, tá vendo? Só que ali, ó, só alguns parâmetros estão entrando, né? Os outros, quando não entra, ou ele não faz nada, ou ele adota um padrão. É isso aí, Bárbara. Não, ou seja, né, ali quando for default, não precisa pôr. Mas aí, claro, esse caso aqui, ó, ele acaba entrando ali a virgulinha, porque depois tem um outro parâmetro que não é default, né? Mas daqui para cá todo foi embora. Acho que agora saiu, que tinha ficado barulho da câmera, Felipe. Saiu. Sorry. Tá. Bom, vamos seguir adiante aqui. Da mesma forma que, né, como a gente definiu o módulo de Young, a gente vai definir também o coeficiente de Poisson, tá? Então, para o material, ó, 1, tá? Isso aqui quer dizer que é o Poisson, tá? Então, seguimos adiante aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai lá pegar na biblioteca do ANSYS os elementos que a gente quer na nossa análise, tá? Então, aqui, ó, vamos configurar ET, quer dizer Element Type, tá? Então, os comandos também, eles acabam sendo, assim, todos meio não fáceis, mas eles fazem sentido, tá? Então, ET, Element Type. E aí, qual é o tipo de elemento? Ó, o elemento que a gente vai chamar como número 1, tá? E aí eu vou definir qual é o elemento que eu quero, né? Aqui entra a Key Option, tá? Então, aqui que é a Key Option do Shell, aqui para mim precisava, que fazia sentido eu utilizar hoje, era a Key Option 8, tá? Ó, a 8. Ó, então, Key Option referente ao elemento 1, tá? Key Option 8, eu escolhi a opção número 2, tá? O que é essa opção? Então, como eu disse para vocês, o Shell é uma área, né? E a gente vai escolher estrudar essa área ou para cima ou para baixo, tá? E essa Key Option, ela te diz o seguinte, tu quer salvar os resultados referentes à camada do meio, a camada de cima ou a camada de baixo do teu elemento, tá? Nesse caso, eu escolhi que eu quero salvar em todas as camadas, tá? Então, que no caso era o caso 2, mas tinha o 0, o 1 antes e esse, tá? Então, tudo são ali opções e isso vocês encontram no help, tá? Bem, então, feito ali a adição do elemento, eu vou adicionar a seção, né, pertinente ao elemento, tá? Então, esses 3 comandinhos aqui, eles são meio que ligados uns ao outro. Sim, fale. Desculpa interromper de novo. Olha só, por exemplo, nesse comando do ET, roda esse comando ET e o key option dele lá no comando prompt. Peraí que eu vou terminar aqui primeiro, pode ser? Então, tá, até esse aqui, que aí eu rodo todo esse bloquinho junto aqui. Bom, então o que eu estava dizendo sobre esses comandos aqui, tá? É que eles estão associados. Por que isso? Bom, vamos pensar o seguinte, ó, se a gente definir, eu quero fazer a minha viga. Bom, a minha viga tem que ser, vou utilizar o bin e é uma viga retangular, tá? Então aí, ó, tu já tem a tua resposta, tá? Tu quer utilizar que elemento,
sec type, então define ali, né, o tipo está definindo o tipo de seção de qual elemento, tá? Sec data, então sec data ele vai dizer, vai ter um sec data para cada elemento, tá? Então, enfim, ontem a gente viu o bin e tinha várias seções ali, retangular, circular, tá? Então, o sec data está associado a esse tipo de seção que o teu elemento permite, tá? E o sec offset é assim, como vai ser feita a extrusão, tá? Vai ser feita a extrusão. Ontem a gente escolheu que era no centro. Vocês lembram que ficava a linhazinha no centro da minha seção que era extrudada, tá? Então, cada elemento tem o seu sec data e seu sec offset, por assim dizer, tá? Então, aqui nesse caso, ó, o sec type, eu escolhi, né, o material, o elemento 1, tá? Que é o shell, ok? Então, se vocês derem um help aqui, vocês vão ver, ó, que aqui vai dizer, número do elemento, né? O elemento que você está se referindo, enfim. O SecData, então, tem uma quantidade, assim, enfim, de opções aqui, de casinhas que a gente tem que ir preenchendo, tá? Então, a primeira casinha é a espessura que eu quero dar no meu shell, tá? Aí também qual o material que eu vou utilizar, ó, que é o material 1, tá? Aí tem aqui uma casinha em branco, porque às vezes o comando realmente tem isso, ó. É uma casinha em branco de fato, tá? Então a gente só copia ali. E o número de pontos de integração, tá? Aqui dá para variar. No shell, tu varia ali, tu tem a tua área e tu extruda, tá? Uma área, vamos supor uma laje, tu tem a tua laje, tem a espessura ali de 9 centímetros, vamos colocar, tá? Esses pontos de integração, eles são distribuídos ali nessa altura, tá? Então, nessa espessura ali que tu define. Então, o default, se não me engano, é 3, tá? Aí tu pode definir se tu quer um pouco mais, enfim, acho que é 3, 5, 7, 9, tá? Lembrando que quanto mais pontos de integração a gente tem, né, maior é o custo computacional da nossa análise, tá? Bem, seguindo aqui, então a gente tem o sec offset, então que ele vai dizer, da onde tu quer dar o offset da tua sessão, da onde tu quer extrudar, tá? Eu disse que eu queria para cima, tá? Mas enfim, pode ser para baixo também. E pode ser no centro, tá? Então ele vai extrudar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? E o sec control, ele controla as propriedades da seção. Então, pelo que eu dei uma olhada, assim, é meio padrãozão, sabe? Não muda muito. Porque caso tu queira mudar alguma propriedade da seção, aí ele é meio que um comando meio controle, assim, meio padrão. Eu vou rodar aqui agora, então, quer ver? Daí a gente entra ali naquela parte que tu queria olhar antes da gente entrar no modelo geométrico. Pronto. Eu queria que tu mostrasse só, assim que tu rodou o comando, mostra o que aconteceu no pré-processamento lá, que ele atribuiu de fato o elemento e tal. Tá. Então aqui a gente pode olhar aqui o element type, ó. Aí vamos adicionar e editar, ó. Então a gente já tem um tipo aqui definido, né? Que é o tipo 1, que é o shell, que foi que a gente definiu lá no nosso script, tá? Ou seja, o comando APDL, ele é equivalente a tu ir pelo GUI, né, e selecionar o elemento ali. E aí no Options, ó, vai no Options que tem aqui. Ali mesmo. Tu quer aqui? Uhum. Aquela opção número 8 que a Bárbara deu, ó, ela tá aqui, ó, é o K8, ó, tá vendo? Então tá ali, ó, ela tá salvando os dados de todas as camadas mais a intermediária. Tá vendo? É isso que tu tá escolhendo para ele salvar. Tu vê que ele também tem o seguinte, ó, a forma como o elemento vai funcionar, por exemplo, a rigidez, tá vendo? Vai funcionar como membrana e como com flexão também, né? Tem várias dessas opções dentro dos elementos, né? Tem que ir no manual para ver se o que cada uma faz, né? E pode ver que no caso do script, a Bárbara só atribuiu o K8. Os outros, o ANSYS utilizou, então, como se fosse o padrão. É isso aí. Beleza, então, né, assim como tem o elemento ali também, tem o material, se a gente for entrar, a gente vai ver, enfim. Tá? Bem, então agora a gente começa ali a criação, né, do nosso modelo geométrico dentro ali do pré-processamento. Então, foram necessários aqui 4 key points, né, visto que a gente tem uma área retangular, que é a parte ali de baixo da viga. Então, foram necessários 4 key points.
E aí depois eu criei as linhas, né, para unir esses key points, ok? Então eu vou rodar esses dois aqui, a gente vai dar uma mexidinha aqui para dar uma olhada geral. Então, ó, já saiu bem rápido, ó. Então, estão vendo aqui que só aparece numerado os key points, né? Então, eu quero ver tudo, tá? Tudo que eu já fiz. Então, eu vou no plot, multiplots, tá? Vocês observam como a gente vai jogando, né? Do script pro GUI, do script pro GUI, e assim, de fato, é. Então, é uma maneira bem, assim, didática da gente aprender o que a gente está fazendo. Então, aqui apareceu agora, ó, as linhas e os nós. Mas eu não tenho nada numerado, então, vou colocar uma numeração aqui só para que eu não me perca, né? Então, ó, vou numerar os key points e as linhas. Então, ali apareceu tudo numeradinho, ó. L1, L2, L3 e L4, tá? E os key points ali. Se eu quiser botar só a linha, tá? Eu posso colocar, ó, bem intuitivo, Lplot, tá? Ok? Se eu quiser colocar só os key points, ó, capote, tá? Então, eu acho que aqui funciona o all, que seria selecionar tudo e botar tudo. Eu acho que não. E plot, não, vou ter que botar aqui no multiplot. Então, beleza, vamos seguir adiante. Então, essa parte aqui, tá, que a gente desenhou, ó, é a parte que a gente tá desenhando, né? É a parte de baixo ali da nossa viga, tá? Então, vamos seguir a criação do modelo geométrico, né? Vamos colocar aqui a área, né? A nossa tão falada área do nosso shell. Então, o que é isso aqui, ó, antes de eu colocar, tá? Eu estou selecionando tudo, tá? Porque isso é uma maneira também de resetar, tá? Se alguma coisa ali ficou selecionada, aí, de certa forma, quando eu seleciono tudo, eu elimino a possibilidade de estar querendo aplicar um comando e aplicar numa linha só, que já estava selecionada previamente, entende? Então, isso, assim, é bem comum, e esse all é muito importante. Sério, assim, ó. Às vezes a gente tenta, mas o que o comando não tá dando certo, não funciona. Faltou um all. Tá? E muito importante nessa parte de selecionar entidades é a gente ir fazendo esse processo, sabe? Dá uma cola ali, escreve no teu script, copia, cola na interface, vê o que foi selecionado, vê se tá ok, e aí segue lá no teu script, sabe? Isso é bem importante. Então, aqui vamos selecionar, né? Selecionamos tudo e fizemos a área, tá? O comandinho da área é esse aqui, ó. Então, existe diversos comandos para criar a área, tá? Esse aqui é um deles. Ele cria a área a partir das linhas, tá? Então, tu diz ali quais as linhas que eu quero para criar a área. Então, eu quero a linha 1, a linha 2, 3 e 4. Tá? Nesse exemplo, que ele é simples, a gente consegue fazer assim, mas às vezes, quando tu tem um exemplo complexo, com diversas linhas, fica um pouco complicado, né? Então, é importante vocês saberem que tem diversas opções. Da mesma forma, eu posso plotar só a área aqui, tá? Então, tipo, plot áreas. Tá? Então, nesse caso, tem uma só e ela já estava selecionada, mas acontece às vezes de ter várias, enfim, pode selecionar uma só, tá? Bem, então agora a gente vai aqui, né, pelo nosso script, definir, tá, os atributos de malha que a gente quer aplicar nos nossos elementos geométricos. Então, ó, de novo aqui o all, né, pra gente ver a importância dele, tá? Então, vamos se garantir, né? Vamos garantir, vamos selecionar tudo, resetar a seleção, selecionando tudo. Então, o que a gente vai fazer? Bom, como eu disse para vocês, isso aqui é a parte de baixo da malha, tá? Então, da malha, da viga, tá? Então, basicamente aqui, ó, isso aqui seria a minha base, tá? E aqui eu teria um comprimento, né? Comprimento da nossa viga, tá? Eu não tenho ainda aqui a altura, que é o que vai ser o meu offset, tá? Então, a gente sabe que a discretização que vai ser utilizada aqui, tá, da base, é diferente da discretização que vai ser utilizada ao longo da nossa viga, tá, na L1 e na L4. Então, para isso, a gente precisa selecionar em grupos diferentes, né? Precisa selecionar as linhas que são de base, né, que é aquela lá e aquela lá,
e as da seção, né, transversal, e a linha que vai aqui seguir o comprimento da nossa viga, tá? Que é a L1 e L4, que possuem discretizações diferentes. Então, aqui, ó, eu vou usar o comando LCell, bem intuitivo, então, LCell. E aí, vocês vão abrir no Help, vai ter uma opção para cada janelinha dessas aqui, tá? Então, tipo, ó, o S é o quê? Eu tô fazendo uma nova seleção, tá? Mas eu posso muito bem fazer uma adição. Então, vamos supor que eu já selecionei uma coisa e eu quero adicionar outra coisa. Então, eu posso também adicionar, eu posso remover, tá? Então, aqui eu vou começar uma nova seleção, tá? As linhas, elas podem ser selecionadas, enfim, por diversos, não vou dizer parâmetros, mas características, tá? Então, eu quero selecionar, enfim, as linhas que estejam com o elemento número 1, tá? Então, aí tu pode, ou, enfim, tem vários tipos de seleção que tu pode escolher, ali no Help tem certinho, e a gente pode fazer essa seleção por localização, tá? Isso auxilia muito no processo da manipulação da estrutura aqui. Então, a gente vai selecionar devido à localização, tá? Aí ele vai te perguntar, tu quer o X, o Y, o Z, né? Qual localização tu quer partir? Então, eu escolhi aqui o Z, tá? Então, o Z é esse aqui, né, gente? Então, o que que eu quero? Eu quero as linhas que, né, no Z estejam no tamanho ali, não é orientação, mas é, enfim, que estejam posicionadas na coordenada de B sobre 2, tá? Então, o que que é o B sobre 2? Então, é a minha base ali, divididos por 2. A única linha que passa, as únicas linhas que passam, ó, B sobre 2 seria aqui, né? As únicas linhas que passam aqui são a L3 e a L1, né? E a L2, perdão, tá? Então, eu decidi selecionar assim, tá? Isso é uma coisa muito individual, viu? Vocês podem selecionar da maneira que vocês quiserem, enfim. Com o tempo, a gente vai aprendendo a otimizar as coisas. Então, às vezes, no início, para selecionar uma linha, eu fazia, tipo, 9 linhas de comando, sabe? Então, é normal, tá? Então, aqui, ó, eu vou selecionar, tá? Aqui, paste. Tá? Então, vamos ver aqui quais as linhas que estão selecionadas, ó. Então, vamos dar um Lplot, tá? Ele vai, de forma a replotar as linhas, tá? Então, ó, pode ver que ficou, né? Só as que eu realmente queria, tá? Então, agora a gente vai aplicar o Lsize, tá? O que é o Lsize? O Lsize, tá? O Lsize, ele vai dizer que aquelas linhas ali, tá? Elas vão ser divididas em tantos pedacinhos ou em tantos tamanhos, tá? Então, vocês podem ver que eu usei aqui o div_b, tá? Então, isso quer dizer o quê? Eu estou pegando todas as linhas que estão selecionadas, que são aquelas duas, e estou aplicando, tá, essa divisão ali nas linhas, tá? Vamos ver aqui. Ó, vocês observarem, deixa eu ver. Ó, podem ver que ela fica ali divididinha, ó. Eu queria em 4, ó, tá em 4 mesmo, tá? Deixa eu ver que eu ouvi um barulho, parece que alguém tá entrando. Acho que foi. Bom, feito isso, né? Olha, já fiz ali, já apliquei o que eu queria aplicar naquelas linhas. Agora eu quero fazer um processo semelhante, né? Eu quero também aplicar o Lesize ali para dividir as minhas linhas do comprimento. Então, vai lá o AllCell para resetar tudo, ó. Então, a gente coloca lá. Aí, se a gente coloca ele plot de novo, tá tudo, tá? Então, isso é extremamente importante. E da mesma forma, agora eu vou selecionar, ó, só que eu quero as que estejam em X, tá? Em X aqui, ó, que estejam em X L sobre 2. Então, as únicas que estão, né, é a L1 e a L4. Então, eu vou selecionar, tá? Aí eu vou lá, ó, eu vou Lplot, tá? Ou pode ser também replot ali, tá? Ó, vocês podem ver que não está selecionada aquelas outras duas lá, viu? Aí pode ser aqui também, ó, plot e replot, tá? Que ele vai atualizar a tela, ok?
E aqui podem observar que eu estou usando outro div, ó. Isso aqui é aqueles parâmetros de entrada lá que a gente fez no início, ó. Estou usando o div L, que é a divisão de largura, tá? Beleza, tá? A gente pode observar que ele está ali dividindo tudo, tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a área, tá? A única área, na verdade, é que eu coloquei, ó, a cell, né, a área a selecionar, e só tem uma área, então eu coloquei all, mas também da mesma forma, o ACell, ele tem esses comandos de selecionar por localização, enfim, tá? Tem uma olhada no help. Então, eu selecionei ali a minha área, tá? E o que é esse M-shape, tá? Então, assim, ó, esse M-shape, ele é utilizado ali quando a gente precisa definir que tipo de elemento que a gente vai utilizar para fazer a malha, tá? Alguns elementos necessitam desse comando, então o shell é um desses. Ontem a gente fez de bin e viu que não era preciso disso, tá? Então ali ele, mais ou menos, eu não lembro bem a sintaxe dele, mas ele te diz que tipo de elemento que vai ser utilizado para tu fazer a tua malha, que nesse caso vão ser elementos bidimensionais, tá? E o MSK, esse aqui, ele define como vai ser feita a discretização dessa malha, se ela vai ser feita de maneira mapeada, se ela vai ser feita de uma maneira livre, tá? Me corrija se eu estiver errada, querido, mas a malha livre, né, o ANSYS faz do jeito que ele acredita ser melhor, tá? E a malha mapeada ali, a gente que define como deve ser feita, tá? Então, eu vou... Aí, Bárbara, tem uma coisa, o M-shape, ele vai dizer se tu vai fazer uma malha bidimensional, o que é bidimensional, mas ele vai dizer se vai ser, por exemplo, triângulos ou quadriláteros. Então, o M-shape define isso, certo? E o MeshK é bem a malha livre, ele vai fazer de uma forma, digamos, que ele mesmo vai tentar encaixar, né, do jeito que der ali, mas claro que ele vai respeitar os tamanhos que tu deu nas linhas, certo? A malha mapeada, ele vai ficar mais racional, não vai, ele vai ficar, digamos assim, bom seria rodar um e outro para ver como é que vai ficar mais, para eles poderem visualizar. Né? Acho que amanhã a gente vai ter um modelo que varia a malha, né? Sim, sim. Mas roda sim, roda. Uhum. Então, beleza, vamos seguir aqui, vamos, né, criar a nossa malha de fato, então, porque o que a gente fez até agora? A gente só disse, né, a gente aplicou ali nas nossas entidades o número de divisão que a gente quer que ele tenha, mas isso não é a criação da malha, tá? Isso é definição de atributos da malha. Então, agora sim a gente vai criar essa malha, tá? E a gente seleciona a área, viu? Por ser um elemento, por ser o shell, né? Então a gente seleciona a área que está contida aqui, tá? Entre essas linhas aqui. Então, ó, como a gente pode observar, ó, foi criada a malhazinha aqui, seguindo o número de divisões que a gente queria para cada linha, tá? Então, ó, tinha essa linha aqui que eu queria 4, e essa aqui, se não me engano, acho que é 80, tá? Então, ele fez ali a malhazinha. Ok. Esses comandos aqui a gente falou com vocês ontem, tá? Que é mais assim, enfim, é sempre interessante deixar, tá? Mas ele faz a questão ele acopla ali os nós, então se tu sem querer acabou tendo a infelicidade de deixar um nó em cima do outro e isso vai dar problema depois, ele acaba, tipo, juntando esses nós, fazendo um só e renomeando ele ali, numerando ele com a numeração mais baixa. E vocês podem escolher se querem a mais baixa ou a mais alta, enfim, tá? Esse comando, ele evita bastante problemas. Mas eu conheço pessoas que não utilizam ele também, que ele, assim, como ele evita também, às vezes ele causa. Então, eu conheço pessoas que trabalham também no modelo geométrico, tá? Existem comandos como o aglue, o lglue, o vglue, que eles são para colar. Então, tu cola as linhas, tu cola as áreas. Nunca fiz dessa forma, tá? Mas já vi pessoas fazerem. Tá? Bem, aqui então a gente vai aplicar as restrições, tá? Então, o que é isso aqui? Selecionamos tudo de novo, tá? Sempre o all.
E agora eu tô aplicando as restrições aqui no meu modelo MEF, tá? Então, só para a gente ver como tudo bem, não tem problema a gente aplicar no modelo MEF, tá? Então, a única coisa é que ao invés de selecionar o keypoint, que não é uma entidade do modelo de elementos finitos, né, uma entidade do modelo geométrico, eu vou selecionar os nós, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Da mesma forma que tem o LCell, tem o NCell, tá? O NCell é a mesma coisa, ó, seleção nova por localização, quando o meu x é igual a zero. Então, ele vai selecionar todos os nós que estão aqui, ó, tá? Então, beleza, todos os meus nós que estão aqui. E eu vou aplicar esse conjunto de restrições aqui, ó. Tá? Então, o que é isso? Quer dizer, o D quer dizer que é o displacement, né? Então, tipo, o deslocamento ali de todos os nós que eu tô selecionando, tá? Ele está restringido, ó, em Y, deslocamento em Y, em X, em Z e as respectivas rotações, tá? E esse zero é para ele dizer que o valor que a gente adotou ali de deslocamento é nulo, tá? Justamente isso, não vai acontecer. Então, vamos colocar aqui para ver o que vai acontecer. Ah, então, ó, vocês podem ver que foi aplicado ali em tudo, tá? Isso também é uma coisa assim, olha. Ah, eu posso aplicar restrição só num nó da ponta e no outro nó da ponta? Tu pode tentar, sabe? Mas não é o indicado, né? Porque a gente tem que ver o elemento como... enfim, ter a concepção ali do elemento como um todo, tá? Então, não é muito recomendável isso, que tu pegue só um nó da ponta e o outro nó. E às vezes até a gente tenta essas loucuras assim, ah, vamos ver o que tá, vamos ver se vai dar assim desse jeito. E não dá, sabe, gente? Então, assim, ó, o ANSYS é justamente isso, sabe? Teste, deu, não deu. Vou tentar assim, agora eu vou tentar dessa forma. É isso aí, tá? Então, a gente vai aplicar as cargas. Então, aqui, ó, vamos chegar no momento que eu explicar para vocês as cargas, tá? Então, vocês viram aqui, ó, que a gente tem uma pequena, ó, essa bordinha aqui, né, que é tem 4 elementinhos ali, tá? Eu resolvi aplicar essa carga, tá? Aquela carga de 100 kilonewtons, eu resolvi transformar ela de uma carga pontual, que era bem no centro aqui, tá? E eu resolvi transformar ela para uma carga de elemento, tá? Uma carga distribuída, tá? Uma carga de pressão, ok? Por elemento. Por que isso, tá? Eu apliquei de diversas formas, tá? Apliquei uma carga pontual 50-50, tá? Apliquei uma de 100 no meio, apliquei só uma de 100, e o resultado não dava certo, não batia, tá? Então, assim, a gente também tem que ir ali afinando a maneira mais correta de trabalhar com o elemento, tá? Então, eu resolvi trabalhar com uma carga de pressão no elemento. Outra coisa, também tentei trabalhar com uma carga de linear, sabe? Carga distribuída linear. O Shell, por eu estar utilizando uma key option ali, né, que me permite trabalhar com rigidez de membrana e placa, né, então tá tudo junto, ele também permite carga axial, tá? E aí ele só lê o sentido da carga axial, ele não lê o sentido que eu estou aplicando, que a minha carga distribuída na linha seria, né, vertical. Ele lê como se fosse axial. Então, não foi possível também utilizar o SFL, que é o comando para aplicar pressão na linha. Então, isso a gente tem que ir sentindo mesmo, tem que ir trabalhando no modelo, tá? Então, o que eu fiz, ó? Eu peguei aquela carga aqui de 50 que tinha, tá? Então, eu tinha ali uma carga, uma de 50 não, perdão, uma carga de 100, né? Tinha uma carga de 100 aqui, tá? Vamos voltar lá na carga só para a gente ver de onde saiu. Aqui, ó. Eu tinha essa carga de 100. Essa carga de 100 também poderia entrar aqui, ó, como um parâmetro, tá? Parâmetro de carga aqui. Então, P igual a 100, tá? Então, eu peguei essa carga aqui de 100 e eu dividi pelo número de elementos que tinha aqui na base, tá? Então, ó, tem 4 elementos aqui na base. Então, tá, eu vou ter uma carguinha pontual para cada elemento, tá? Mas eu não quero uma carga pontual, eu quero uma carga, né, de pressão ali por área. Então, o que eu faço, né? Eu vou dividir pela minha área do elementinho, tá? Então, isso aqui foi uma maneira automatizada que eu encontrei de fazer para não ficar... pode calcular a mão e botar aqui 0,8, mas isso aqui automatiza caso eu mude ali as divisões, caso eu mude o L, enfim.
torna o processo mais automático, tá? Então, o que eu peguei? Eu peguei aqui, vamos supor que a gente tenha esse comprimento aqui como A, tá? E esse comprimento aqui como B, no meu quadradinho ali, tá? Então, eu calculei o A aqui, ó, que seria esse comprimento aqui. Eu peguei o L, tá? E dividi pelo número de divisões, né, no comprimento. E peguei o B e dividi pelo número de divisões na base. Então, eu vou ter um A vezes B aqui, tá? Que seria uma área, ok? Se não ficou claro, a gente pode voltar depois nisso, tá? E aqui, né, voltando ali à questão da carga, a gente seleciona tudo de novo, sempre ele, né? E agora eu vou selecionar elementos, ó. Então, deu Excel, tá? Da mesma forma, uma seleção nova, tô selecionando o elemento. Aí, ao invés de ser loc, é cent, tá? Então, muda isso, tipo, a coordenada ali, ao invés de ser localização, tipo, seria centro, tá? Bem, eu estou pegando também em X, então eu estou aqui nesse eixo, tá? Aqui nesse eixo, então em X, tá? E o que eu fiz aqui, ó? Ele pode me dizer que eu quero selecionar em X de uma determinada coordenada até uma determinada coordenada, tá? Então, o que eu fiz aqui? Como eu quero que ele selecione só esse pedacinho, tá? Quero que ele selecione só essa pontinha aqui, eu peguei o meu L total, tá? Dividi pelo meu L, tá? Dividir não, diminuir, né? Do meu L pelo número de divisões que tinha aqui, tá? Então, isso vai dar o quê? Vai dar, depois vocês podem fazer a continha aí para ver como vai dar certinho, mas vai dar 395, tá? Porque o meu elemento ali, acho que varia de 5 em 5 centímetros nessa direção X aqui. Aí eu somei mais um, por quê? Para que ele esteja com 396 e esteja dentro do domínio desse elemento aqui, tá? Então eu peguei aqui a partir de 396, tá? Que então ele já vai pegar o elemento, tá? E o L. Eu não costumo colocar bem na divisão, tá? Porque já deu problema comigo. Então eu sempre coloco assim, da divisão e mais um pouquinho, tá? Então, ele vai selecionar só esses elementinhos aqui da ponta. E vai aplicar, ó, SFE. SF são comandos de pressão, tá? Então, tem SFE, SF element, né? SFL de line, SFBin, tá? Aí, tu vai selecionar todos os elementos ali que estão previamente selecionados, tá? E vai dizer, isso aqui é o sentido da carga. Então, isso aqui vocês têm que olhar no help do elemento, que ele vai te indicar qual é o sentido, se é assim, se é assim. Nesse caso, o vertical é o 2, tá? Então, tu vai trabalhar com uma carga de pressão, e como a gente quer uma carga de pressão vertical ali negativa, então, né, que aponte para baixo, a gente vai utilizar o sinal negativo ali, tá? Isso aqui, gente, só pegando ali mesmo no help, tá? Para ver quais casinhas vocês têm que pular. É isso aí. Então, vou colar aqui. Ó, vocês viram que surgiu ali, tá? Só ficou aparecendo aqui porque foi onde foi aplicado, ó. E a pressão, ó, menos 0,8. Então, foi aplicado. O meu ANSYS, às vezes, ele dá uns bug, tá? Então, assim, às vezes eu peço para ele plotar e ele não plota, tá? Então, estaria, assim, algumas flechinhas aqui, tá? No de vocês, pode ser que esteja ou não também, porque bugs são bugs, tá? Bem, aqui a gente vai fazer a visualização do modelo, né? O que é isso aqui? Seleciono tudo e vou plotar os elementos. Beleza, plotei os elementos. Aí eu vou definir a forma, tá? Vou estudar a forma. Então, o que isso vai acontecer? Vai aparecer tudo que eu tinha definido ali antes, tá? Vou replotar. Ó. Ó, isso aqui geralmente aparece, ó, quando o comando não é reconhecido. Tipo, ó, não é reconhecido aqui no pré-setting, pré-processamento, então vai ser ignorado, tá? Então, provavelmente aqui ele tem que trocar ali para baixo, né, para a questão do pós-processamento, do processamento em si. Tá? Bárbara, na Oi. verdade, ele não leu qual comando, o iplot, né? É, que, na verdade, exato. ele não tem a barra. Você não tem a barra, né? Eu nunca lembro se é o e-plot ou se é o replot que não tem a barra. Vamos ver.
Ó, mas ele avisou que não tem. Então, tipo, não existe, tá? Agora ele plotou. Agora ele plotou. Ele tinha plotado antes já, né? Porque eu tinha pedido para estudar. Ó, então eu tinha pedido para estudar a sessão e replotar. Daí ele tinha feito já. Isso. Bem, então aqui a gente vai. Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem noção, né? E ter para vocês aí em casa também, a questão ali do status global que sai, que diz quantos elementos tem, quantos key points, quantos nós, enfim, é bem interessante, tá? Então vocês perceberam que a minha área, que ela tá aqui embaixo, ela estrudou para cima, tá? Na espessura da altura da viga que eu queria, ok? Vocês podem fazer essa área lateral e fazer ela estrudar aqui para o lado também. Podem fazer, entendeu? Só tem que ver se isso vai ficar coerente com o resultado que vocês querem, tá? Aqui esse nlist, então ele vai listar, ó, exibe a lista dos nós com as coordenadas, tá? E o elist, da mesma forma, né? Vai plotar ali os elementos e os seus respectivos nós. Tá? Isso aqui vocês podem ir mexendo, assim, vou mexer aqui no list, vou ver o que eu quero, e depois eu vou lá no Session Editor, copio o que eu quero e colo no meu script, tá? Aqui apareceu várias, ó. Então, apareceu o elist, né? Todos os elementos, materiais, nós, tá? Aqui os nós, então os nós todos com as suas respectivas coordenadas, isso é bem inteligente, interessante. O status global, tá? Então vai aparecer aqui a quantos key points tem, quantas áreas, volumes, nós, enfim. Ó, tipos de elemento que eu tenho, se eu tenho o constante real, ó, que nesse caso eu não tenho, né? Então não tem. Ó, material, enfim. É bem legal, dá para dar uma boa lida aqui, que tem bastante informação. E vamos para o processamento, então, tá, gente? Como é uma análise elástica linear, assim, não tem grandes novidades, né? Então, a gente inicia ali com o barra solu, né? Que é necessário para saber onde está, tá? E a gente vai especificar um tipo de análise. Então, nesse caso, a gente está iniciando uma nova análise, né? Mas às vezes a gente quer continuar uma análise que a gente vinha previamente fazendo, então dar um restart, tá? Então, tem que dar uma olhada ali no OneType que tem direitinho todas as opções fornecidas, tá? Eu vou colar ali. Ele vai resolver. Então, solução tá feita, tá? Beleza. Chegamos no pós-processamento, tá? Então, o pós-processamento aqui também, ó, necessita que seja com post 1, né? E aí a gente vai escolher, gente, são, enfim, várias coisas que vocês podem, né, pedir para plotar. Sim, geralmente, tá, pós-processamento, ou essas informações extras, assim, de número de nós, não sei o quê, a gente acaba não procurando muito no help, a gente vai mais aqui pelo GUI, e aí vê o que foi feito, vai lá no session, copia o comando e cola aqui, tá, no teu script. Então, aqui eu pedi para a gente plotar um arquivo que saísse as reações, tá? Então, ó, ele vai colocar ali um arquivo que saiu as reações. Então, o FY, né, como reação tem ali. Então, a gente tem ali uns lixinhos, tá? E outros não tão lixinho assim. Mas, assim, uma coisa que a gente também, agora mostrando o resultado, tá? Que a gente tem que conversar. Ó, aqui é só a deformada. Vamos ver aqui. Só a deformada ali. E aqui eu vou pedir, né, a solução. A gente tinha chegado em 3.31 com o BIM ontem, tá? Ó, hoje a gente chegou ali com o Shell em 3.28, tá? Então, assim, isso é normal, gente. A gente está trabalhando ali com uma solução numérica, né? E vocês devem ter assistido ali a aula do Quevedo, no qual ele explica isso bem. Então, são aproximações, tá? Então, alguns vão se aproximar mais, outros vão se aproximar menos. E aí, por exemplo, ó, deu 3.28, mas quando eu fiz a mão analítico, deu 3.31 e uns quebrados. F2 deu 3.31, enfim. O BIM deu 3.31. Por que o Shell deu 3.28? Tá errado? Não, não tá errado. Só
depende de muita coisa, entendeu? Formulação, discretização. Nesse caso, a viga está discretizada em 80 partes. Eu discretizei ela em 100 partes também. E não aumentou significativamente ali a deformação, sabe? O deslocamento, perdão. Então, não adianta a gente também discretizar muito, acabar pesando o modelo computacional para ter uma melhoria de resultado, enfim, ínfima, tá? Bem, e aí então é o nosso fim do script, né? Se vocês depois quiserem olhar aqui, tem ó, tudo que a gente entrou. Ele fica um pouco bugado assim quando vem de fora, tá? Mas basicamente tudo que a gente entrou aqui, está aqui, e até os comandos que a gente deu, ó, extra, tipo zooms, ó, tá? Então tá tudo aqui. A gente pode salvar o Session Editor, ó. Ok? Oi. Bárbara, o colega Palhares Miranda, ele perguntou se esse elemento, o shell, ele pode ser utilizado em camadas e se teria como tu mostrar isso, se tu sabe onde que é. Olha, eu sei que tem como fazer. Eu nunca utilizei ele em camadas, porque quando eu trabalhei com ele, eu trabalhei com laje, tá? Então a laje a gente utiliza só uma camada ali, que é a camada de concreto, né? E inserir as armaduras. Mas tem aqui no help, tá? Com certeza ele vai te dizer ali como fazer essa questão de camadas. Eu acredito que seja bem simples, esteja relacionado ali nas key options, tá? Então, ali nas Key Options, ele vai te falar se tu quer trabalhar com ele em camadas ou não. Ó. Então, aqui tem tudo que a gente estava falando antes, ó, o input data, deixa eu empurrar para cá. O input data, geometria, tá? Vamos ver aqui. Ó, single layer. Então, é uma camada. Multi-layer definition. Então, ó, a questão de mais camadas, tá? Aí teria que ler aqui com calma como que funciona isso, a formulação utilizada, ó, elasticidade. Então, ó, tem aqui, ó, todas as key options, ó, quando key option é 5 igual a 0, blá, 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 blá. Quando é igual a 1, quando é igual a, enfim, 8 igual a 2, 9 igual a 1. Então, acho que seria mais aqui mesmo na questão das key options que tu vai mudar, tá? A Eu posso princípio é falar isso. que o Rodrigo fez um que era multicamada, assim, pro trabalho dele, né? Eu posso ver com ele, aí, sabe, próxima aula eu trago daí mais ou menos direitinho ali, onde que ele vai para definir múltiplas camadas. Daí. Ah, ele trabalhou com madeira, né? Aí Hum. tinha. Tem bastante, assim. Eu vi poucos trabalhos que tenham feito isso, assim. Mas eu sei que funciona bem. E bom, gente, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, mas por hoje, né? Era só e eu não vou ir até lá ao final. Então, muito obrigada. E, e é a Marcela Quevedo. Esse Palhares Miranda aí é a Marcela. É a Marcela? É a Marcela? Olha aí como eu conheço já o meio da Marcela. Sim. Ah, desculpa. Não sabia que era a Marcela. Não sei se você. Acho que tinha uma colega que queria perguntar alguma coisa, né? Ah, ali, ó, Luciene. A Luciane, isso aí. Pode falar, Luciene, se tu quiser abrir teu microfone, fica à vontade. Sim, valeu, Guilherme. A gente que agradece aí a vocês. Oi? Olá, Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Diga. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo. sim, Ah, beleza. Tá, eu achei muito top a aula, gente. Parabéns. Bem explicativa. valeu. Eu só fiquei com umas duvidazinhas assim, tipo, você falou vários aspectos dos elementos, mas tipo, eu tenho como colocar um elemento dentro de outro, por exemplo? Um elemento dentro do outro. Sim, tu diz utilizar na mesma análise vários elementos? Por exemplo, se eu fosse simular, não sei, essa mesma viga que você comentou, mas com fibras, eu não teria que talvez, tipo, indicar para ele que cada fibra é um elemento, que vai ter um elemento diferente, enfim.
Ah, entendi. Se tu Eu fiz, trabalhar... eu Peraí, fiz, vou aumentar aqui. eu fiz alguma coisa parecida assim nos túneis. Na verdade, se esse é um elemento em fibras e tal, de repente tu pode até usar o shell com camadas. E uma das camadas tem as propriedades das fibras, por exemplo. Certo? É. Isso seria o ideal. Mas tu pode usar mais elementos, contanto que eles compartilhem os nós. Certo? Ah, entendi. Porque daí, na matriz de rigidez, quando ele vai montar, ele vai adicionar esse outro elemento junto. Porém, acontece problema na visualização. Porque como tu está usando o ANSYS de uma forma que ele não está muito acostumado, tipo, de elementos sobrepostos, na visualização dos resultados, na parte gráfica, ele pode não visualizar daí. Tá. E também, por exemplo, a viga tu vai utilizar ali, tá, o zubinho, tu consegue inserir o reinf, né? Então, é um elemento dentro do outro. E também tem uma questão, mas isso acho que o pessoal ainda não domina muito, é uma coisa que eu quero aprender, pelo menos, que é o Mesh 200. Então, o Mesh 200, tu não precisa nem compartilhar os mesmos nós, sabe? Então, isso é bem interessante, porque ele gera uma guia e o reinf vai sozinho. Então, é bem bacana. Quem tiver interesse em estudar isso é a novidade do momento. Ah, massa. É que eu vi isso, acho que foi até foi numa análise de trincas e fissuras. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de uma viga, vamos supor, modelei um pedaço de uma viga, e eu quero ver como que a fissura evolui, entende? Então, tipo, eu vi que alguns pesquisadores, tipo, eles pegavam um único elemento lá, como você colocou lá, como é que eu vou explicar isso? Um único quadradinho ali da tua viga, por exemplo, ele tinha a simulação dos grãos dentro dele. Para ele observar isso em várias escalas. Eu consigo fazer isso no ANSYS também. Sim, e depende também do que tu vai usar, né, Felipe? Se é complementar, mas tipo, depende do modelo de fissura que tu vai usar também, né? De fissuração. É a forma como tu pode... Tem várias formas de tu modelar a fissura, né? Aí tem que ver qual seria a forma ideal do problema que tu está abordando, quais que utilizam, né? E quais tu vai escolher. Tu pode até modelar, em vez de modelar a fissura para visualizar, você pode modelar a fissura dentro da lei constitutiva do material também. Opa! Ah, sim. Acho que a Bárbara saiu. Oi? Não, eu parei a apresentação só. Só aqui. Tu pode modelar a fissura dentro do modelo constitutivo do material. É uma coisa, por exemplo, que o Samir faz lá com os guris, certo? Eles usam um método de homogeneização para considerar a fissura dentro do modelo constitutivo. Ou tu pode considerar a fissura, por exemplo, utilizando aqueles elementos de contato entre os elementos, certo? A partir de uma determinada tensão que ele sofra, né? Ele simplesmente permite que os elementos se desloquem, né? Ele consegue ver a fissura, por exemplo. Né? Tem várias formas de modelar essa questão da fissuração. Um professor que sabe bastante disso é o professor Bittencourt de plasticidade. Ele está acostumado com vários desses modelos, eu acho. Ah, sim. Eu estou fazendo a disciplina dele agora nesse trimestre. Massa. E outra coisa, por exemplo, se eu precisar linkar os scripts, eu consigo também? Por exemplo, tem um script principal que chama outros. Não entendi. Você consegue chamar de um script um outro script? Certo? Consegue. Isso. Eu nunca fiz, mas eu já vi fazer. Eu acho até que foi o Eduardo que fez isso. Então, tem como tu chamar, assim, um script dentro do outro. Agora, como, eu não sei. Ah, não, mas é mais por curiosidade, na verdade, porque eu ainda estou começando as pesquisas e eu tenho interesse em usar o ANSYS depois. Claro. É mais porque eu vi algumas pesquisas que faziam isso, sabe? Estou lendo a respeito e eu achei, vou perguntar, né? Vai anotando tudo que tu vai vendo nessas pesquisas, nessa parte que tu está fazendo a tua revisão bibliográfica. Pega tudo que estão fazendo de um modelo no Mac e vai anotando o que eles estão fazendo. Entende? Sim. Esse autor utilizou fissuras discretas, esse aqui fissuras distribuídas. Esse aqui considerou um elemento especial lá. Esse aqui utilizou o ANSYS com tal coisa.
Anota tudo isso aí para depois tentar decidir qual que vai ser a abordagem que tu vai fazer. Né? Antes de ir para o software, né, é bom tu ter uma ideia do problema, como tu vai querer abordar ele. Tá? Não, isso sim, tranquilo. Só agora que tu comentou em modelos ali, só mais isso, tá? Daí eu paro. Mas se eu precisar usar algum modelo que, não sei, porventura seja diferente da versão do ANSYS, eu consigo programar isso e acrescentar nele ou não? Consegue. O ANSYS, ele permite que tu programe certas coisas nele. Os elementos, tu pode programar coisas que eu sei. O modelo constitutivo também. Só que na versão estudantil não tem esse recurso. Tá. Mas na versão que a gente tem lá no laboratório tem. E tu pode programar assim, ele permite uma certa customização, né, de algumas coisas. Né? A gente vai falar melhor até nisso aí na aula 5, né, que Felipe, que a gente tinha até colocado ali para falar melhor na aula 5, como tipo, tu pode ter algumas ferramentas de customização e até a ideia de um posterior curso daqui a pouco de abordar isso. Massa. Beleza, gente. Obrigada, então. Obrigada, Luciene. Valeu. Até mais. Eu acho que eu vou parar a gravação, então, se alguém tiver mais alguma dúvida, não sei, aí a gente para a gravação. Daí a gente pausa. Mais alguém? Acho que é isso aí. Os que não entenderam nada, tá top. Vou interromper aqui, então. Certo.